Bom dia, meus queridos e minhas queridas, 366 dias de 2024. Esse ano foi bissexto, por isso eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam aí durante esse ano, nos deram moral, curtiram, comentário. Desejo a todos vocês um excelente 2025, cheio de bênção, cheio de alegria, muita sorte, saúde e sucesso, não só para vocês que nos acompanham, mas para todos os seus familiares também, né? Aos botafoguenses, tricolores, vascaíno, corintiano, palmeirense, que Deus esteja derramando as suas bênçãos sobre todos vocês nesse ano de 2025. E eu quero fazer uns agradecimentos especiais aqui, a Rogério Bex, morador de Santo Ângelo, lá no Rio Grande do Sul. Ricardo Albino, conhecido como Ricardo Açougueiro, lá de Ubá, Minas Gerais. Ricardo Açougueiro, um grande abraço para você e todos os torcedores do Flamengo aí de Minas Gerais. Paulo Roberto Wagner Barros, lá de Rio das Ostras, Praça da Baleia, muito legal, Tocolândia também. Edson Isaías, que trabalha na Petrobras, um forte abraço para você. Paulo Ávila, de Poços de Calda, um abraço e saudação rubro-negra para todos os flamenguistas de Poços de Calda. Minha querida amiga Márcia Silvestre Dacre, aqui de São João de Meriti, tá perigoso pra caramba aí, minha amiga. José Maria Rosa, lá do Espírito Santo, minha família é lá de Jerônimo Monteiro, Alegre, um forte abraço para todos os rubro-negros aí do Espírito Santo, né? Isa Flá, infelizmente não tem onde ela mora. Jurema Cervantes, ela é do Rio de Janeiro, mas mora lá em Corumbá. Forte abraço para você. Moisés Augusto, um grande amigo. Tenho muita vontade de conhecer ele e um outro que eu vou citar aqui por último. Bom dia para você, feliz ano novo, meu querido amigo Moisés Augusto. Esse que não podia faltar. Cláudio Silva Andrade, esse aí bota os melhores comentários na página, é um cara muito firme nas suas posições, critica muito as Gabizete. Eu já fui Gabizete, Cláudio. Forte abraço para todos vocês e obrigado. Obrigado por me ajudarem nessa empreitada aí, né? Eu não posso esquecer também da minha amiga Mila Rosa, que envia para mim as imagens lá do Maracanã. Infelizmente estou com problema de mobilidade, então eu não estou podendo frequentar o estádio ainda, mas depois que eu fizer uma nova cirurgia, em nome de Jesus, estarei eu mesmo fazendo essas imagens e enviando para vocês, né? Esse vídeo será um pouco longo, que é um resumo de muitas coisas que aconteceram ontem. Eu ia gravar um vídeo à tarde, mas por problemas eu não pude gravar. Não? Vamos lá? Próximo da chapa eleita, Leonardo descarta assumir função no Flamengo. Ex-jogador de 55 anos falou sobre o futuro de carreira como dirigente, né? Leonardo não assumirá nenhuma função no Flamengo. O tetracampeão reafirmou seu carinho pelo Mengão e também o seu bom relacionamento com os atuais dirigentes do clube carioca, mas rechaçou essa possibilidade. Vamos para o que disse Leonardo aqui, né? Minha relação não mudou nos últimos 20 anos. Sempre estive muito perto do Flamengo e desse grupo, que começou em 2013. Sempre tive conversas, encontros e sempre aconteceu. Mas, sinceramente, não tem nada diferente do que foi passado. Minha relação vai continuar sendo assim. Espero que seja no futuro também. Flamengo é muito importante na minha vida e vou estar disponível para ajudar no que seja, fecha aspas, disse Leonardo, né? No futebol europeu, Leonardo trabalhou no Milan e no PSG, clubes que também defendeu como jogador. Ele revelou que irá seguir no esporte, mas não mais como diretor de futebol. E ele concluiu aqui, abre aspas, estou mudando de posição, não serei mais dirigente como já fui diretor de futebol. Não é mais a minha função, estou mudando um pouco, ficando mais velho, um dia vocês vão saber, fecha aspas, concluiu Leonardo. Daqui a pouco ele vai aparecer aí como dono de time de futebol, né? Bom, ontem o Rei dos Clássicos completou 34 anos, com 13 títulos, 281 jogos e 95 gols com a camisa do Flamengo. Estou falando dele, Bruno Henrique, né, que conquistou 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil, 2 Brasileirão, 2 Supercopa, 4 Carioca e uma Recopa Sul-Americana, né? Esse era para ter falado ontem, mas vamos fazer um resumão de tudo que aconteceu ontem. Bom, Léo Ortiz é eleito melhor
reforço do Flamengo em 2024. Conforme enquete realizada pelo GE, Ortiz recebeu mais de 70% dos votos, destacando-se suas atuações seguras, liderança na defesa. Parabéns para Léo Ortiz também, né? E também no meio de campo, quando ele atuou de volante, foi muito bem. Resultado é o seguinte: primeiro, Léo Ortiz, 73,16%. Segundo, Michael, 7%. Terceiro, Nicolas de la Cruz, 6,47%. Quarto, Gonzalo Plata, 4,61%, que fez aquele golaço no Atlético, nas galinhas, né? Lá na Arena Galo Cego. Quinto, Alexandro, 3,45%. Sexto, Matias Vinha, 2,04%, né? Sétimo, Carlinhos, 1,68%. E oitavo, Carlos Alcaraz, que é a contratação mais cara do ano do Flamengo, né? Da história do Flamengo, 1,58%. Fonte do GE, né? Mudando aqui de assunto, José Boto definirá o futuro de Bruno Spindel ainda antes da pré-temporada. Novo diretor do Flamengo, José Boto, tem uma série de questões para definir no clube. Uma delas é o futuro de Bruno Spindel, executivo de futebol da gestão Landim, mas foi trazido ao Flamengo pelo próprio BAP, porém o departamento de marketing, antes de migrar para o futebol. A carta branca é do português e é ele quem define quem fica e quem sai, definindo aí a estrutura do futebol do Mengão. Por isso, José Boto terá uma conversa com Bruno Spindel nos próximos dias, de acordo com o GE. Esse papo deve acontecer antes mesmo da pré-temporada do Flamengo de Felipe Luiz nos Estados Unidos. A tendência é que o lusitano conheça Spindel como profissional, bem como seus pensamentos, e consiga aí definir se o profissional segue no futebol do clube ou não. Essa decisão será tomada antes do embarque do time para a Flórida no dia 9 de janeiro. Para Bruno Spindel, pode não ser tão simples conseguir permanecer no departamento. Isso porque José Boto já teria 2 nomes engatilhados para trazer ao clube, né? Pessoas que já trabalharam com ele. Os nomes não foram revelados, mas os profissionais são estrangeiros e já conhecem o português. Um deles será chefe do departamento de scout do Flamengo e outro um assistente direto. As negociações ainda estão acontecendo. Além disso, brasileiro também pode se juntar ao time de Boto no futebol do Mengão, né? Vocês acham que Bruno Spindel deve permanecer? Eu gosto do trabalho do Spindel. Tenho nada contra ele não, ainda mais que ele foi trazido por BAP, né, há muito tempo atrás, em 2013. Seguindo aqui, atacante se despede do Flamengo e expõe problemas internos. A atacante Giovanna Crivellari, de 31 anos, anunciou sua saída do Flamengo na tarde de domingo. Por meio das suas redes sociais, a jogadora, que vestia aí a camisa 19, utilizou a publicação para agradecer aos torcedores e fazer críticas à gestão do futebol feminino rubro-negro, ressaltando a necessidade de melhorias internas para que a equipe atinja o seu potencial máximo. Em sua mensagem de despedida, publicada no Instagram, Crivellari declarou, abre aspas, encerro hoje um ciclo de 2 anos no Flamengo, onde vivi cada jogo intensamente, amando e respeitando as cores desse clube gigante. Ao mesmo tempo que deixo minha imensa gratidão e carinho a todos os torcedores, também tenho a compreensão de quando o clube ainda precisa se organizar internamente para estar no nível que merece, né? O quanto o clube ainda precisa se organizar, né? Bom, um abraço para você, Crivellari, que você seja muito feliz no novo clube onde você vai atuar, né? Mudando aqui de assunto, Flamengo encerra o ano de 2024 com a 4ª melhor defesa mundial, de acordo com o levantamento do UOL. O rubro-negro supera gigantes como Arsenal, Vélez Sarsfield, Atlético de Bilbao, destacando-se pela solidez defensiva durante a temporada, né? Mesmo com todos aqueles problemas com o técnico Adenor Bakhtit. O Zenit Petersburg, da Rússia, 0,67 gols sofridos por jogo. O Inter de Milão, da Itália, 0,68 gols sofridos por jogo. Flamengo, 0,70 gols sofridos por jogo. Huracan, da Argentina, 0,72 gols sofridos por jogo. Arsenal, 0,73 gols sofridos por jogo. River Plate, da Argentina, 0,77 gols sofridos por jogo. Atlético de Bilbao, da Espanha, 0,78 gols sofridos por jogo.
Pirâmides do Egito, 0,79 gol sofrido por jogo. E o Vélez Sarsfield da Argentina, 0,80 gol sofrido. Bom, a defesa do Flamengo melhora ainda mais na temporada de 2025, né? Mudando aqui de assunto, planejamento. Contratar um zagueiro segue fora dos planos do Flamengo no momento, com a saída de Davi Luiz e o retorno de Pablo. O planejamento, a princípio, é permanecer inalterado. O defensor que estava emprestado ao Botafogo será integrado ao elenco para a disputa do Carioca e não viajará para a pré-temporada nos Estados Unidos. Ele será avaliado no estadual antes que a diretoria tome uma decisão sobre o futuro. Além disso, a tendência é que José Boto, diretor de futebol, também dê oportunidades aos zagueiros da base no time profissional. Nomes como Cleiton, da Mata, Igor e João Vitor devem ser observados e ter mais minutagem no time principal do Flamengo. Nada mais do que justo começar a dar mais oportunidades para os garotos da base. Craque, o Flamengo faz em casa e não está utilizando, está vendendo. Então chegou a hora de mudar essa metodologia de trabalho, né? Bom, mudando aqui de assunto, Flamengo inicia conversas para a contratação de Lassina Traoré, do Shakhtar Donetsk, natural de Burkina Faso, na África. O jogador de 23 anos foi contratado por José Boto quando o português estava na Ucrânia. O nome foi oferecido ao Flamengo, que se interessou e está negociando para contratar o atacante. Boto já conversou com o jogador e está conduzindo as negociações. Traoré tem contrato com o Shakhtar Donetsk até meados de 2026. Daqui a pouco eu falo mais sobre esse jogador. Tem mais notícias sobre ele aqui atualizadas de hoje pela manhã, né? Bom, informação aí é do GE. Seguindo aqui, Anderson Talisca ofereceu ofertas oficiais do Flamengo e Corinthians no mercado da bola. O atacante brasileiro está de saída do Al Nassr da Arábia Saudita. O atleta já tem um time definido para jogar no próximo ano. Essa matéria é do Wagner Oliveira, do portal Somos Fanático, né? As ofertas do Corinthians e Flamengo foram recusadas por Talisca, que optou por acertar sua volta ao Fenerbahçe da Turquia. Fiz um acordo com o Fenerbahçe, vou para a Turquia, disse Talisca, segundo o jornal Fanatic. Então, siga por lá mesmo. As duas equipes brasileiras foram informadas diretamente por Anderson Talisca sobre o acordo com o Fenerbahçe. Então, menos um na lista de preteridos aí para o Flamengo para a próxima temporada. Falar aqui de José Boto novamente, sobre a coletiva de imprensa dele, e trazer alguns pontos que eu cortei. José Boto, diretor de futebol do Flamengo, comenta sobre a decisão de não renovar contrato com Davi Luiz. Ele disse o seguinte aqui: tenho um respeito enorme por ele, mas o que aconteceu foi algo profissional. Quando quero contratar um jogador, não falo diretamente com o jogador. Tenho relação com o agente dele, desde do Benfica. Assim que eu me reuni com Felipe Luiz, ficou comunicado a decisão às pessoas competentes. Desejo maior sorte para ele. Foi o que disse o José Boto. Então, ele disse que não foi avisado, que ninguém ligou para ele, que ficou sabendo através do Instagram. Mas pelo que José Boto aqui deixou bem claro, o contato foi feito com o representante do atleta. E o representante do atleta tinha que fazer o comunicado a ele. Numa empresa, quando você trabalha, o teu patrão não te manda embora diretamente. Ele comunica ao encarregado, o encarregado chega até você e fala: não precisamos mais do seu serviço, muito obrigado. Então, nesse ponto aqui está certo, se ele é o diretor, mas, como ele disse, estava palavrado com a diretoria anterior, que ele iria permanecer. Bom, então vamos seguindo aqui que tem muita coisa. José Boto elogia Felipe Luiz e revela que BAP lhe deu carta branca para escolher o treinador. Bom, vamos para o que disse ele aqui, ó. O BAP me deu carta branca para mudar o treinador. Eu analisei o Felipe Luiz, vi muita coisa que gostei. Entrevista coletiva e depois o contato direto, diário, tem se confirmado o que eu pensava. Normalmente, eu não erro em treinador. O Felipe Luiz será top mundialmente. Também creio que o Felipe Luiz daqui a pouco será um dos melhores treinadores do mundo. Bom, e o Boto assumiu a responsabilidade com relação a Davi Luiz. Zé Boto, o novo diretor de futebol do Flamengo, elogiou Felipe Luiz e assumiu a responsabilidade em relação ao treinador. Ele disse o seguinte: se falhar, a culpa é minha. Ou seja, está chamando a responsabilidade para si. André Rizek não gostou muito dessas falas do José Boto, mas é natural
paulista, ele vai sempre ser ao contrário às providências sendo tomadas no Flamengo, né? Bom, vem grana aí para o Mengão, meus queridos. Aqui, ó. La Galaxy, dos Estados Unidos, acertou a contratação de Igor Jesus, cria do Flamengo, que foi comprado pelo Estrela Amadora de Portugal. A transferência gira em torno de 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais na cotação atual, por 90% dos direitos econômicos. O Flamengo tem 50% dos direitos econômicos do volante e irá receber a metade do valor da compra, equivalente a 12 milhões e meio, né? O Estrela Amadora, dono de 50%, vai ficar com 40% e manter 10% de Igor Jesus. Ou seja, isso é muito bom, é grana entrando nos cofres do Flamengo, que fechou o ano aí disponível para comprar jogadores em 2025, 3 milhões no seu caixa, né? Bom, mudando aqui de assunto, time francês tem interesse em 3 jogadores do Flamengo. A janela de transferência na Europa abre nesta quarta-feira, mais conhecida como amanhã, e o Rennes da França segue ativamente em busca de novos reforços com a chegada do técnico Jorge Sampaoli. Assim sendo, a equipe francesa analisa 3 nomes do Flamengo: Fabrício Bruno, Alan e Eric Pulgar. Desses 3 aqui, qual deles vocês liberariam para o Rennes da França? Bom, eu liberaria aqui o Alan, né? O Bruno Henrique perdeu espaço para Léo Ortiz na zaga do Mengão, né? Tem aí os jovens da base que serão utilizados no time principal, né? Então, Alan e o Fabrício Bruno, né? Desculpa. O Eric Pulgar eu ainda manteria, apesar que ele quer respirar novos ares, né? Bom, mudando aqui de assunto, falar que Flávio Prado comenta sobre possível contratação do Flamengo. Acho estranho. Está falando aqui sobre Lascívia, Nassina Traoré, né? Olha só. Durante o programa Bate Pronto da Jovem Pan, o jornalista Flávio Prado repercutiu os rumores de uma possível investida do Flamengo no atacante Lassina Traoré. O jogador nascido em Burkina Faso é um dos destaques do Shakhtar Donetsk da Ucrânia e teria sido oferecido ao Flamengo, de acordo com o perfil Flabase. Flávio acredita que o jogador tem potencial, mas se mostra inseguro sobre a possível vinda do jogador para o futebol brasileiro. Para o jornalista, o movimento de deixar a Europa com 23 anos não é muito usual. Ele disse o seguinte aqui: eu acho estranho. Não é normal um jogador com essa idade sair da Europa e vir para um mercado inferior. Claro que no Flamengo ele vai vai ganhar parecido, mas o Shakhtar disputa campeonatos da Europa. O patamar de visibilidade de lá é maior. Mas cada um com o seu cada um, disse Flávio Prado, e ele completou aqui, ó. A impressão é positiva. É um jogador que a gente tem lembranças boas. Mas, de repente, é oferecido ao Flamengo e vai deixar a Europa com 23 anos. É um jogador importante que apareceu com grande destaque. Acho que vale a pena investir. Se estiver tudo ok, com ele. É um nome diferente, concluiu. Ou seja, se ele estiver bem fisicamente, se ele estiver bem mentalmente, porque o jogador, às vezes, ele pode ter um declínio, né, no time que ele está jogando, como todos os jogadores passam por uma fase ruim, e o time queria liberar ele, né? Mas não é isso que parece. Ele está em alta lá, né? Inclusive o jogador já demonstrou interesse em querer vir jogar no Flamengo. Vamos ver quais são as movimentações que serão feitas pela nova diretoria. Lassina Traoré tem 23 anos e o seu vínculo com o Shakhtar é até junho de 2026. O jogador é destaque pela condição física e atua como centroavante. O atleta tem 1,83 m de altura e foi revelado pelo Ajax em 2021 e foi vendido ao time ucraniano por 10 milhões de euros. E o jogador não é um jogador caro, né? Segundo aí o Transfermarkt, o valor de mercado dele hoje é 5 milhões de euros. Então seria uma boa aquisição para o Flamengo, né? Mudando aqui de assunto, né? Eu quero, mais uma vez, agradecer a todos vocês por tudo que têm feito por mim nesse ano aí, fizeram por mim nesse ano de 2024, tá? Um abraço imenso para toda a nação rubro-negra, para esses mais de 55 mil seguidores que nós temos na nossa página. Isso é muito importante para mim, muito importante mesmo. Eu agradeço de coração e peço, Papai do Céu,
que abençoe muito a vida de vocês. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.